A linha cronológica dos quadrinhos é e sempre vai ser confusa de se acompanhar, então eu pensei em trazer uma série de vídeos para mostrar para novos leitores as histórias da Marvel Comics em ordem cronológica. Como são mais de 80 anos de quadrinhos já publicados, é quase impossível mostrar tudo, porém aqui eu vou trazer os principais quadrinhos que abrangem os eventos mais recentes do universo Marvel, esses que ainda influenciam até hoje no mundo dos heróis. Nós começamos no ano de 2004 com a minissérie escrita por Joe Casey e desenhada por Scott Collins. A minissérie nos Estados Unidos recebeu o nome de Avengers Earth's Mightiest Heroes e saiu em 8 edições que eram publicadas quinzenalmente, já que no Brasil elas foram compiladas em Vingadores Anual de número 1, sendo publicada somente em 2006, pouco mais de um ano depois da minissérie ter se encerrado nos Estados Unidos. Ela foi publicada justamente nessa época devido à saga Vingadores A Queda, saga essa que separou o time dos Vingadores, então eles publicaram essas histórias para poder relembrar da época de ouro dos heróis. A minissérie compila de forma resumida o início da equipe dos Vingadores, mostrando ela ainda na sua formação original, sendo constituída por Homem de Ferro, Thor, Homem-Formiga, Vespa e Hulk. A história se inicia com Clint Barton, ainda não sendo o Gavião Arqueiro, num bar, enquanto de fundo passa uma reportagem sobre a reunião de pessoas superpoderosas que está ocorrendo na mansão Stark, mostrando a chegada de Thor e Hulk na mesma, e como isso espantou as pessoas devido ao Thor ainda ser um rosto um tanto quanto desconhecido às pessoas e os acontecimentos anteriores com o Hulk. Nessa época, inclusive, o Homem de Ferro ainda era visto como um guarda-costas do Tony Stark, ele ainda não se nomeava como ele mesmo sendo o Homem de Ferro, onde ele inclusive ainda utilizava a Mark I, porém uma segunda versão daquela que ele tinha feito inicialmente lá na caverna. O Tony então está explicando para o grupo que eles têm que conseguir a confiança do povo, e que agora eles não são mais heróis dispersos, e sim um grupo denominado Os Vingadores. Ele apresenta para o grupo Jarvis, que aqui nos quadrinhos ele é um humano, diferente dos filmes, onde ele é uma inteligência artificial. Inclusive esse que está do lado do Hulk é o Rick Jones, que é um parceiro do Bruce Banner, um parceiro do Hulk na verdade. O Bruce Banner tentou salvar o Rick Jones, que estava passando por um deserto onde estava acontecendo uns testes de bomba nuclear, e quando ele vai tentar salvar o Rick Jones, ele é atingido por essa explosão e se torna o Hulk. Depois disso mostra o Jarvis indo levar um documento que todos do grupo devem assinar, que é o que define a intenção deles como uma equipe. Porém eles ficam se questionando, perguntando o que seria essa intenção do grupo, por que eles deveriam assinar isso, e o Tony diz que é justamente pelo que ele tinha dito já anteriormente, que é para conseguir a confiança do povo, eles definindo o que eles vão ser como esse grupo de heróis, vai facilitar para que eles consigam a confiança do povo. Porém, o Hulk ele não acredita nisso que o Tony Stark está falando, ele não acha que um dia a equipe vai ter realmente a confiança do povo, e o Tony Stark, o Homem de Ferro, chama ele de estúpido, e o Hulk fica extremamente irritado e sai da mansão quebrando o teto dela. A reunião depois disso é adiada, e mostra agora o Hank Pym e a Janet na casa deles, onde eles estão conversando, e o Hank Pym comenta que ele pode utilizar a mesma fórmula que ele usa para quando eles são pequenos, para voltarem ao tamanho normal, ele pode utilizar essa mesma fórmula para ficar maior. Isso já dá indícios do seu segundo alter ego, que seria o Gigante, não mais o Homem-Formiga. Algum tempo depois, nos é mostrado o Homem de Ferro novamente, e agora ele está utilizando a Mark II. O Homem de Ferro está discutindo com o agente do governo, que está dificultando a vida dos Vingadores como um grupo. Ele diz que o Hulk é uma ameaça, que agora ele é a responsabilidade da equipe dos Vingadores, que justamente era o Tony Stark, o próprio Tony Stark tinha falado isso. O Tony diz então que ele vai sim arcar com as consequências e que ele vai cuidar da ameaça que o Hulk se tornou. Nos é mostrado então uma splash page que representa a batalha da equipe dos Vingadores contra o Hulk. Isso remerecia a revista Vingadores de número 3, onde o Hulk estava sendo controlado pelo Loki, e acontece essa batalha do Hulk contra os Vingadores. Depois da derrota do grupo, a situação dele só tende a piorar com o governo, vai cada vez diminuir a confiança. E é então que entra um novo integrante para a equipe, que é o Capitão América. Eles estão ali dentro do submarino e eles encontram o Capitão América congelado. Na história original, eles encontram o Capitão América numa luta, que eles estão lutando contra o Namor, depois da batalha ali dispersa, e aí eles encontram o Capitão América. O Tony, então, fazendo algumas pesquisas, ele descobre que pode utilizar a alta patente do Capitão para benefício do grupo. O Capitão América, porém, ele está muito perturbado devido aos anos que ele ficou congelado, e ele fica tendo pesadelos constantemente. O Steve, então, numa dessas noites de pesadelo que ele está tendo, ele desce até a cozinha da mansão Stark, encontra o Jarvis lá, e ele pergunta pro Jarvis qual que é a intenção dos Vingadores como uma equipe, qual que é o objetivo deles. E o Jarvis então mostra para ele aquele tratado que eles tinham assinado. O Steve Rogers lê e ele se convence
por aquilo ali que ele leu, a fazer parte da equipe dos Vingadores. Com o Capitão América já fazendo parte da equipe, é mostrado eles combatendo ali alguns seres do submundo, e isso traz à equipe mais confiança por parte do governo. Porém, o psicológico abalado do Capitão América ainda fica sendo usado como argumento contra eles. O Hulk ainda está solto e o exército está tendo que cuidar dele. O exército então propõe para o Homem de Ferro que os Vingadores se tornem um ramo oficial do exército. Porém, o Tony sabe que se o grupo aceitar esse tratado, eles vão se tornar apenas peças dos militares. Ele apresenta esse acordo para a equipe dos Vingadores e todos veem isso da mesma forma. É uma maneira que o governo arranjou para que eles possam ter os Vingadores sob o controle deles. Eles questionam então aonde está o capitão, pois a opinião dele naquele momento seria de muita importância. O Jarvis explica para eles então que o capitão tinha tirado um tempo para poder se reiterar sobre o que aconteceu no mundo no tempo que ele ficou ausente. Nessa parte então nos é mostrado uma das melhores cenas dessa minissérie. O capitão tinha ido visitar o túmulo dos soldados que haviam morrido na guerra e o Rick Jones pergunta para ele quanto tempo que eles vão ter que continuar ali. O capitão diz para ele a seguinte frase: "O tempo que for necessário até que eu leia cada nome nesse muro. O tempo que for necessário para que eu conheça cada soldado que morreu em uma guerra que eu perdi." Após isso é mostrado o grupo lutando contra os Mestres do Terror, que é um grupo de vilões lá da década de 60, que era liderado pelo Barão Zemo original, o pai do Zemo que nós vemos nas histórias atuais. Foi o Zemo que causou a morte do Bucky Barnes, o parceiro do Capitão, e que causou o congelamento do próprio Steve Rogers. Assim que o Capitão América vê ele sai com lágrimas nos seus olhos gritando o nome do Zemo. No ato de fúria, o Capitão, totalmente cego pela sua raiva, ataca a equipe do Barão Zemo de qualquer jeito, sem pensar nas suas ações, e ele acaba sendo atingido, onde ele é desacordado e depois é resgatado pela equipe dos Vingadores. Eles levam ele então pro QG e é mostrado o Capitão tendo pesadelos com o Barão Zemo. Quando ele acorda, ele conta para a equipe dos Vingadores que ele se lembra de tudo o que aconteceu no passado relacionado com o Barão Zemo, e ele conta que todo esse ódio do Barão Zemo por ele é por ele ter derramado produtos químicos no rosto do Barão Zemo, o que fez com que aquele capuz ficasse preso para sempre no rosto dele. Ele diz também que o Barão Zemo é o único homem que ele já odiou tanto a ponto de desejar a morte. Depois disso nos é mostrado o Homem de Ferro novamente conversando com o pessoal do exército. Eles estão discutindo ainda aquela questão sobre os Vingadores fazerem ou não parte de um grupo do exército. O Homem de Ferro continua negando, porém eles continuam passando missões para a equipe dos Vingadores. A missão agora é investigar uma nave que entrou na Terra. Nos é mostrado então que essa nave é de Kang o Conquistador, um vilão bem antigo das HQs que tem poderes relacionados com o tempo. Essa edição ela está referenciando a Vingadores de número 8, uma edição dos anos 60, onde a equipe também enfrenta o Kang. Assim como na edição antiga, os Vingadores ao irem lutar com o Kang são derrotados por ele e capturados. Nesse período que os Vingadores ficam presos pelo Kang, o Kang fica ameaçando os países, dizendo que se eles não derem a conquista da Terra, se eles não derem o domínio total da Terra para ele irá explodir ogivas que vai acabar com todos os países. A única forma dos Vingadores serem libertados é se tivesse uma interferência de alguém de fora. E essa interferência ocorre justamente por Rick Jones, que tem um plano de se infiltrar na nave do Kang para conseguir libertar os Vingadores. Depois de serem libertados, os Vingadores vão combater o Kang novamente, porém dessa vez eles focam seus esforços na armadura do Kang, porque agora eles sabem que é com ela que ele utiliza seus poderes. No ato final do combate, o Kang começa a emitir energia radioativa para poder acabar com os Vingadores, porém o Thor utiliza o Mjolnir para absorver essa energia e repele ela contra o Kang, assim derrotando ele. Depois desse ato, a mídia retrata os Vingadores como salvadores da Terra, que finalmente permite que eles consigam alvará para poder trabalhar livremente sem que sejam atrapalhados pelo governo americano. Porém, longe disso tudo, ainda temos o Capitão América com seus problemas psicológicos, e a edição termina com ele, depois de ter uma conversa com o Thor, colocando na sua cabeça de que ele deve matar o Barão Zemo, o que é algo que ele nunca havia cogitado antes, isso inclusive é citado anteriormente. Desejar a morte de alguém vindo de uma pessoa como Steve Rogers, o Capitão América, é totalmente o oposto da sua personalidade.